Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Quem trouxe água? Eu nem vi quem trouxe água aqui. Foi Marcinha? Obrigado, Marcinha. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 21. Versículos 18 a 22. Felipe, desculpa, filho, eu botei aí 18 e 19. Aliás, eu fiz dois erros, né? 18 repeti, mas é até o 22. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Mateus 21, 18 a 22. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiravam-se e clamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se este monte disserdes: ergue-te, lança-te ao mar, tal se sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. O Senhor nos fale por sua palavra nesta manhã. Amém? Eu quero refletir com você nesta manhã sobre as verdades da figueira seca. Verdades da figueira seca, ou simplesmente as verdades da figueira que secou. Não parece estranho, irmãos, quando lemos esse texto, duro demais Jesus amaldiçoar uma árvore, no caso aqui uma figueira, fruto da sua criação, sendo Ele Deus que criou a natureza. Não parece duro demais Jesus amaldiçoar essa figueira? Não assim, não é duro. Você olha o texto assim, você lê, não te parece assim duro demais? Se você levar em consideração outro fato, você vai achar ainda tão mais duro quanto eu. Dos 35 milagres que Jesus fez, claro, os que estão registrados, evidentemente, né? Existem aqueles que não estão registrados, que segundo o último versículo de João, ele vai dizer que se todos os milagres de Jesus fossem registrados, não caberiam em todos os livros da terra. Mas dos 35 milagres registrados nos evangelhos, 17 sobre a natureza, os 6 endemoniados, as 9, as três ressurreições, 17 curas físicas, 9 sobre a força da natureza, 6 endemoniados e 3 ressurreições. Agora eu acho que eu fiz a conta certa. Desses 35 milagres, apenas um Jesus vai amaldiçoar. Apenas esse. Não é assim, aos nossos olhos, né? Numa leitura prévia, superficial, não é duro demais? Afinal de contas, irmãos, que culpa tinha essa árvore para ela ficar seca? Que culpa tinha ela? Na verdade, a questão não está na figueira, ainda que ela seja um símbolo nacional de Israel. A figueira, ela é símbolo nacional de Israel. Assim como, por exemplo, na nossa bandeira tem lá
as estrelas, né? O globo. A figueira é um símbolo nacional de Israel. Mas a questão não está na figueira. Na verdade, Jesus vai usar essa figueira, ele é Senhor, é dono de todas as coisas, para trazer lições aos religiosos da época, aos seus discípulos e, evidentemente, a nós que acabamos de ler esse texto mais uma vez, já conhecemos. Então, assim, olhando, poxa, é duro Jesus secar imediatamente uma figueira, mas esse processo tem lições. Assim como, irmãos, há lições em todo o processo de dor. Aliás, nós aprendemos as melhores lições na vida na dor e no sofrimento. Jesus aqui está em Jerusalém para a sua última semana. Ele entra em Jerusalém montado no jumento, os irmãos sabem disso, e aqui é o contexto, para a sua última semana antes da Páscoa, ou durante a Páscoa. Depois que ele é aclamado como rei, montado em um jumento, ele tem duas atitudes que são claramente atitudes que expressam juízo. Ele entra em Jerusalém e, de fato, a primeira coisa, ou as primeiras coisas que Jesus vai fazer é revelar juízo, é trazer juízo, é fazer juízo. Você pode ler isso claramente aqui no capítulo 21, que a primeira coisa que ele faz depois que ele entra em Jerusalém é ir ao templo. Pois lá no templo, ou no templo, havia uma profanação da fé, uma exploração da fé, melhor dizendo, e uma profanação aquilo que era santo para os judeus. Eu não vou entrar no mérito, que a gente já conhece, só para a gente entender o nosso pano de fundo, o contexto aqui. Depois desse dia, Jesus vai para Betânia e dorme lá. No dia seguinte, em uma segunda-feira, ele sai de Betânia e vai a Jerusalém. E pelo caminho, ele encontra essa figueira. E aí vamos ver o que o texto nos diz. Cedo pela manhã, voltando para Jerusalém, ele olha essa figueira e ele para, ele observa, ele seca e ele revela coisas duras e ao mesmo tempo, eu diria, coisas essenciais para a gente entender onde nós nos encontramos hoje dentro do reino de Deus. São mensagens assim duras. Eu quero fazer o seguinte com você, eu quero assim usar pouco tempo, alguns minutos. Quero fazer 3 reflexões com você nessa manhã. E depois dessas reflexões, a gente canta, ora e voltamos à nossa casa para comer o nosso franguinho de almoço. Amém? Para quem vai comer frango, evidentemente. Não sei se você vai comer frango. Eu acho que eu não vou comer frango hoje. Mas se você for comer o seu franguinho, amém.
Amém, amados? Não é pelo frango, não. Amém é aqui pela palavra. Amém, amados? Que o amém pelo frango você vai dar na sua casa lá. Se for o ovo também, amém, amados. Amém pelo ovo também. Pelo ovo, bênção. Eu estava num casamento semana passada, rapidinho para a gente voltar aqui para a mensagem. Aí o pastor estava falando lá sobre vida difícil no casamento, relacionamento, as dificuldades, né? Aí ele virou e falou assim para os noivos: vocês têm que se preparar, porque a vida não é fácil. Tem dia que você tem contrafilé, tem dia que você tem costela, não é fácil. Aí virou um pastor Geraldo Jeremias: para aí, esse cara está enganado, costela custa caro. Como assim? Costela é difícil? Costela está caro. Já foi caro costela. Isso não é sacrifício nenhum. Ele falou: isso não é sacrifício nenhum comer costela, pô. Eu acho que comer costela em casa hoje. Costela com empim. Mas vamos lá, amados. O que esse texto tem a nos ensinar de lições? Eu quero refletir aqui em 3 questões, assim, duras, mas são reflexões que penso que vão abençoar nossa vida nesta manhã. Onde está a fome pela realização da obra divina? Essa é a primeira reflexão que eu quero fazer com você nesta manhã. Onde está a fome? A fome pela realização da obra divina. Para que você não diga que eu estou fazendo essa reflexão desconectada com o texto, o texto começa dizendo que Jesus de manhã volta para Jerusalém e ele teve fome. Agora vamos lá, para a gente entender que tipo de fome é essa. Ele está saindo de Betânia. E quem morava em Betânia? Onde Jesus sempre estava em Betânia? Na casa de quem Jesus pousava? Marta, Lázaro e Maria. Você, aqui é uma reflexão, irmãos. É cedo, é logo cedo. Você acha que Jesus saiu da casa de Marta, de Lázaro e de Maria com fome? De jeito nenhum. Por 2 razões. Primeiro, porque a casa de Lázaro, Marta e Maria era uma casa era uma casa de banqueteiros, de festeiros. Não faltava comida. É igual casa de descendente italiano, irmão. Eu sou descendente de italiano, posso dizer isso para você? Italiano gosta de 2 coisas: gritar e fazer comida. Você acha que Marta, Lázaro e Maria não preparou um café, daquele café da manhã, para Jesus? Se bobear, Marta ainda falou assim: Jesus, leva no meio caminho, que se der uma fomezinha, o senhor pega e come com os seus discípulos. Que tipo de fome é essa que Jesus está dizendo? Que o texto, melhor dizendo, está nos mostrando. Tudo bem, a gente pode partir de uma questão natural, mas a palavra de Deus parece me revelar uma coisa assim muito espiritual. Eu quero que você abra a Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 4. João 4. Eu vou esperar você abrir e você também me espera. João 4, 34. João 4, 34. Parece-me, meu irmão, que esse texto nos revela, ou nos ajuda a entender a nossa reflexão, nossa primeira reflexão. Que tipo de fome é essa? Olha aí, 4, 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então a fome que Jesus está querendo ensinar aqui a nós, ensinou aos discípulos, que fome é essa? Fazer a obra, irmão.
E eu creio que a gente já pode responder nós mesmos a indagação, a pergunta do texto. E volto a ela. Onde está a fome pela realização da obra divina? Cadê aqueles crentes que têm fome de fazer a obra de Deus? Cadê os crentes que têm fome de evangelizar, de discipular, de pregar, de ensinar, de interceder, de fazer alguma coisa para o necessitado? Cadê? Deixa eu dizer uma coisa para você, não existe, guarde isso, se você quiser anotar, anote. Não sou muito de fazer isso não, mas se você quiser anotar isso, não existe jejum de realização da obra de Deus. É completamente assim, desproporcional. Vou fazer um jejum da obra. Vou parar de ir à igreja. Vou entregar. Antigamente usava muito essa frase, né? Graças a Deus ela está sumindo. Vou entregar meu cargo. Jejum da obra. Isso não existe. Pelo contrário, quanto mais fazemos a vontade de Deus, mais fome nos dá de fazer a vontade e a obra dele. Quanto mais fazemos a obra, mais fome dá. Nós fomos escolhidos para realizar a obra. Não foram os anjos. Me mostre na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, um anjo evangelizando. Me mostre na Bíblia um anjo discipulando alguém. Vou dar um exemplo só para você. Paulo se converte no caminho de Damasco. Recebe Cristo. É impactado pela luz de Cristo, do evangelho dele. Depois que ele é impactado pela luz, fica cego, Jesus o manda para Jerusalém, para o templo, esperar um anjo discipular ele. É isso que o texto diz? Vai para a rua chamada direita, porque alguém de carne e osso vai esperar você lá. Vai orar por você. A gente fala desse texto outra hora. É só para você entender que anjo não vai fazer a obra. Anjo não tem fome de realização da obra de Deus. Aliás, a gente pode fazer ou dizer da seguinte forma: até podemos dizer que são anjos, mas anjo de carne e osso. Anjo de carne e osso, sim, tem fome de fazer a vontade daquele que nos enviou. Para eu fechar, Jesus usava muito essa expressão: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. E quem é que enviou Jesus? O Pai. De onde Jesus foi enviado? Do céu para a terra. Tudo bem? Amém? Jesus foi enviado pelo Pai do céu para a terra para fazer a obra. Eu e você somos enviados por Jesus da terra para a terra para fazer a obra. Não tem diferença. Somos todos enviados. A questão é que Jesus já fez a parte dele, falta fazer a nossa. E posso voltar à pergunta para a gente fechar.
Onde está a fome pela realização da obra divina? O Espírito Santo está colocando no meu coração uma outra coisa aqui, eu preciso falar. Quando uma pessoa não tem fome, o que ela tem? Qual é o estado dela? Alguém que não tem fome, naturalmente tem fome, todo mundo tem fome. Mas quando a pessoa não tem fome, o que está acontecendo com ela? Ela está o quê? Segunda pergunta. Segunda pergunta. O que adianta folha sem fruto? O que adianta folha sem fruto? A figueira é uma planta. Eu ia fazer uma pesquisa botânica, acabei esquecendo. Eu vou ficar só aquilo que está na Bíblia mesmo. Ela dá fruto no final do mês de maio para junho. Interessante é que primeiro ela dá o fruto, depois dá as folhas. O processo da figueira é esse: primeiro dá o fruto, depois dá as folhas. Era mês de maio para junho, era Páscoa. Perdão, era abril, desculpa. Era abril aqui, Páscoa. Então, nesse processo, essa figueira já tinha que ter o que nela? Folha ou fruto? Fruto. Aí dava-se e colhia-se no mês de maio e junho. Colhia-se, perdão. Lá no final. Dava no mês de abril e colhia-se lá no final de junho. Então lá no final de junho a figueira já estava com fruto e com folhas. Mas primeiro o fruto, depois as folhas. Ela tem um processo alterado. Não tem fruto. Só tem folha. Essa figueira, ela está com o processo final no início. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele chega, olha para a figueira, não vê nela fruto, o que ele faz? Seca, amaldiçoa, e ela seca. A pergunta é: por que Jesus secou a figueira? Porque ela não tinha fruto. Só tinha. O que adianta folha sem fruto? A razão de uma árvore está no fruto. O propósito de toda árvore é o fruto. Fruto, no Novo Testamento, significam duas coisas. Primeiro, fruto é vida na vida. Fruto é vida no outro. Eu vos escolhi e vos enviei para que vades e deis muitos frutos. João 15. Fruto é gente, é pessoa, são discípulos. Fruto é quando você ganha a alma, quando você cuida de pessoas, quando você discipula, quando você atende, quando você dá do seu tempo, quando você faz crescer o outro.
Isso para Jesus é fruto. Segundo, o que para a Bíblia é fruto? Simples, fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, domínio próprio, temperança. Acho que eu não esqueci de nenhum. Gálatas 5:22. Fruto, na verdade, na nossa vida é a revelação do caráter de Cristo pelos frutos, ou pelo fruto do Espírito, e vida na vida, quando nós queremos que o fruto de Cristo que está em nós seja experimentado na vida do outro que não tem Cristo. Em cima dessa reflexão, eu volto à pergunta: o que adianta folha sem fruto? O que adianta levarmos uma vida de movimento, uma vida, e essa palavra eu quero usar depois na terceira reflexão, então vou segurá-la. O que adianta levarmos uma vida assim, movimentada, sermos conduzidos por ventos, não vento do Espírito. Foi essa semana ou semana passada que deu um vento forte? Foi essa semana, né? E eu fiz uma brincadeira, gente, um dia com essa árvore aqui. Palavras têm poder, né? Eu olhei para assim e falei: Rita, daqui a pouco essa árvore vai estar com o galho cá em cima da igreja. Já está chegando. Aí, pastor, o vento, eu fiquei com medo de bater, quebrar a árvore e cair em cima do telhado. Toda árvore, quando o vento é forte, ela balança, e a gente percebe o seu balançar, as folhas balançando. Tem muita gente sendo balançada, mas não é pelo vento do Espírito, é por vento de doutrinas, de modismo. E são árvores vazias de fruto, só tem balanço de ventos modernos e ventos de doutrina. Nós não. Nós somos árvores cheios de frutos e balançados pelo vento do Espírito. E árvores cheias de frutos, balançados pelo vento do Espírito, o fruto não cai, frutifica ainda mais, para a glória de Deus. Amém, amados? Eita glória! A folha, ela fala de revelação, de um propósito. Quando você olha para uma folha de uma árvore, você identifica que tipo de árvore é aquela folha. Pelo menos a maioria basicamente sabe que um pé de manga, como é que é a folha de um pé de manga, né? Ontem estava num sítio aqui com os irmãos, tinha pé de abio. Aí você sabe que tem abio branco e abio roxo, né? Então, e você consegue entender pela folha que tipo de abio que é, se é o branco ou se é o roxo. Essa moçada não sabe o que é isso não. Eles não são Nutella não, tá? Aprendemos isso ontem. Ninguém aqui é Nutella não, amém? Mas eu acho que vocês não sabem o que é isso não. Vocês sabem o que é pé de ingá? Não sabe o que é ingá não? Estou falando? Também peguei pesado, logo engá, né? Engá. Nem vê mais? Então tá bom, desculpa, gente. A voz da experiência está dizendo que não existe nem mais engá. Mas quando nós olhamos para uma árvore, nós identificamos pela folha que tipo de fruto ela tem.
Mas no caso da figueira, meus irmãos, essas folhas não estavam identificando que tipo de fruta ela é, não. As folhas estavam ali por aparência. Era apenas uma aparência. Tem muita gente na igreja vivendo de aparência, não de propósito. Nossa vida não revela aparências, revela propósito. Quando as pessoas olham para você, elas identificam em você propósito, não aparência. E eu não estou falando de roupa, porque a roupa não revela quem somos. Na verdade, nós não somos o que somos por fora, nós somos o que somos por dentro. Quem somos por dentro, desculpa usar o pronome certo. Nós não somos o que somos por fora, nós somos quem somos por dentro. Essa figueira tinha aparência, ainda que a folha dela revelava o propósito: figo. Na verdade, essa figueira estava encobrindo mentira. Como assim, pastor? Você vai entender. Para eu fechar aqui para o terceiro ponto, estou demorando nesse segundo. Qual foi a árvore que Adão e Eva usaram quando eles pecaram? Uma figueira. A primeira referência de figueira na Bíblia é de uma mentira. Encobrir pecado. Tem muita gente por aí vivendo de aparência, encobrindo pecado, falha, e vou dizer talvez o que mais se encobre na igreja moderna. Pasme você: negligência. Você sabe que tem árvore que você precisa vasculhar muito a folha assim para você encontrar, né, o fruto, né? Faz aí uns 3 meses, eu fui no lugar onde os meus avós viveram e criaram meu pai e os meus tios. Passei a minha infância lá muitas vezes. Um lugar chamado Muzungum. O nome é feio, mas o lugar é um paraíso, assim de Rio Preto. Fomos eu e meu primo. E eu falei assim com ele: Jonas, tem um pé de laranja, que a gente chamava lá de mexerica, no meio do bananal. Fomos lá. E o meu primo que foi com a gente, que foi criado lá, ele falou: rapaz, deve ter pelo menos uma aqui. E o que ele fez? Cheio de espinho, mas ele fez assim, pegou um pedaço de pau, fez assim e achou uma mexerica. Quando eu chupei aquela mexerica, minha mente foi lá atrás, 31 anos atrás, docinha. O que eu quero dizer com isso para você? Tem árvore que Jesus precisa fazer isso aqui, ó, muita dificuldade para achar um fruto. Quando na verdade, a árvore boa, logo aparece o fruto. Logo aparece o fruto. Não tem trabalho para Jesus colher. Deixa eu fazer a última pergunta para a gente ir para casa. Por que a espiritualidade secou? Por que a espiritualidade dos judeus secou? Imediatamente a figueira secou.
está, irmãos, a chave do texto. Deixa eu usar outra linguagem, usar uma linguagem mais comum. É a linguagem mais teológica essa, né? Chave do texto. Deixa eu usar uma outra linguagem. Aqui está a luz desse texto. Imediatamente a figueira secou, porque Jesus não estava achando nela fruto. Para a gente entender isso aqui, nós vamos precisar entender duas coisas. Prometo não me delongar aqui. Primeiro, lei de Levítico. Depois você lê em casa, Levítico 19. Se eu não me engano, está no versículo 23 ou 24. Olha o que Deus falou para o seu povo: quando vocês entrarem na terra de Canaã, vocês vão plantar árvores. Mas qual foi a lei, a ordem de Deus? Durante 3 anos, vocês não vão colher uma fruta e comer e dar para ninguém. Elas vão precisar cair no chão para adubar a terra. No 4º ano, vocês vão colher, mas também não será de vocês. É primícia para mim. No 4º ano, primícia para mim. No 5º ano, aí sim, vocês vão colher, vocês vão dar, vocês vão vender. Desculpa, vender é forçação de barra. Qual o propósito de Deus em dar uma ordem para o seu povo não colher os frutos durante 3 anos? Natural, para que o fruto pudesse cair sobre a terra e apodrecer aquela fruta, vir a chuva e adubar a terra, encher a terra de semente. Vou dar uma de Carol, tem gente que já entendeu. Encher a terra de semente. 3 anos. Jesus começa o seu ministério. E durante 3 anos, 3 anos, não se vê fruto nos judeus. Não tem fruto. Se não tem fruto, não tem o processo de cair na terra, adubar a terra e encher a terra de semente. Entender por que Jesus vai amaldiçoar? Ele vai amaldiçoar porque não tem semente na terra. São palavras religiosas ao vento. Não são palavras de vida. A terra tem que ter semente. Você foi chamado para dar fruto. Primeiro, para encher a terra com a semente que sai de você. E de que semente eu estou falando? A palavra de Deus. Toda a terra conhecerá, terá conhecimento da glória de Deus, quando o povo dele encher a terra com a semente da palavra. Entendeu por que Jesus amaldiçoar aquela figueira? É porque ele não estava vendo semente que deveria semear a palavra na terra. Aí, o fruto
o grão de trigo caiu na terra e ressuscitou o terceiro dia. O pai pegou para ele a primícia e liberou sobre a terra crente, gente, para plantar, para semear e para colher. E esse tipo de gente do quinto ano está aqui nessa manhã. Aleluia! Por isso que a vida em nós, por isso que quando Jesus olha para nós, Ele vê vida, Ele vê vida. E eu volto à pergunta: por que a espiritualidade secou? Porque não tinha vida. O que eu vou falar agora pode ser pastoral, aliás, é mais pastoral. E não se assuste aquilo que eu vou te falar. Tem muita gente espiritualmente seca, que você tem que deixá-la para Deus. Tem que entregá-la para Deus. Eu poderia citar muitos textos no Antigo e no Novo Testamento que falam sobre isso. Entrega para Ele. Entrega para mim. Deixa para Ele. Deixa por conta do Senhor. Dimas me abandonou, amando o presente século. Gente seca, não tem vida, não produz nada, não ama ninguém, orgulhosos, presunçosos, só querem saber de legalismo, só querem saber de modismo, só querem saber deles mesmos. Não tem vida, não tem ação do Espírito, não tem a seiva do Espírito, não tem vida nenhuma. São pessoas secas, não se relacionam com ninguém, não tratam de ninguém, não se preocupa com ninguém, só preocupa com elas mesmas, igual os fariseus e os escribas do tempo de Jesus. A figueira são eles. Quando Jesus amaldiçoou essa figueira, está dizendo: são eles, secos, sem vidas. Em outro momento, Jesus vai chamá-lo de sepulcro caiado, não tem vida, só tem aparência por fora. E eu espero que essa pessoa não seja você. Eu espero que há fruto, a vida, a semente dentro de você, querido e querida. Quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de coisas que fazem parte da espiritualidade, mas que não revelam a verdadeira espiritualidade. Levantar as mãos, bater palma, aplaudir, falar em línguas. Sim, tem a ver com espiritualidade, mas espiritualidade essencialmente não é isso. Espiritualidade é amar a Deus sobre todas as coisas. Espiritualidade é amar o próximo como a si mesmo. Espiritualidade é amar a palavra, é ter fome da palavra. Espiritualidade é ter fome pela oração. Espiritualidade é se preocupar com o reino de Deus. Espiritualidade é se preocupar com o corpo de Cristo, é zelar pelo corpo de Cristo. Espiritualidade é refletir Cristo na vida. Isso é espiritualidade. Se não tem fruto, é porque não tem vida. E se não tem vida, como podemos encher a glória, a terra, com o conhecimento da glória de Deus? O que Jesus faz ao secar a figueira é revelar uma verdade para a sua época. Eu fiquei 3 anos e eu não vi vida. Então, vou secar, porque não tem vida. Deixa eu terminar. Quando a gente lê o texto, parece que Jesus muda de assunto, né? Deixa eu voltar aqui ao texto, eu fechei a Bíblia. Parece que ele muda de assunto. Ele está falando da figueira, daqui a pouco fala de fé. Os discípulos ficaram admirados com aquilo que viram.
E o versículo 21, Jesus vai dizer: em verdade eu vos digo que se tiveres fé, não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas direis ao monte: sai daqui, vai para lá, e tudo que pedis na oração, crendo, recebereis. Parece que são dois assuntos distintos. Não são dois assuntos distintos. Está dentro de uma realidade só, única. A fé aqui não está desconectada com aquilo que Jesus fez secando a figueira. E o primeiro ponto nos ajuda a entender isso. Obras. Fome de obras. Na verdade, queridos, o que Jesus está dizendo aos discípulos, segundo a indagação que eles fizeram ao Senhor, é: fé sem obra é uma fé morta. Fé sem obra é uma fé morta. Se tem fé, tem obras. Se tem obras, é porque tem fé. Por favor, não queira dar ao texto aquilo que o texto não está dizendo. O texto não está falando de pedir ao Pai, pedir em oração e será feito em relação a outras coisas, ainda que possa ser. O texto está falando: o que você pede a Deus em oração, no que diz respeito à obra, será feito. Eu posso pedir com muita fé para que Deus libere aquele dinheiro que está preso na justiça lá. Pode, e é por fé. E a montanha pode ser removida. Mas não é isso que o texto está dizendo. A aplicação da fé aqui não está relacionada às coisas da terra, no sentido de coisas que nós precisamos, ainda que precisemos de coisas dessa terra. Não está falando de coisas pessoais como os nossos sonhos, ainda que temos sonhos pessoais que podem ser realizados em Deus a partir da nossa fé. O que o texto está dizendo sobre fé está completamente conectado com a obra de fazer a vontade do Pai. Está falando de vida, de fruto. Eu vou ser bem claro para a gente terminar. Tudo que você pedir ao Pai com fé em oração, relacionado ao Evangelho, a ganhar alma, a discipular pessoas, a curar pessoas, a libertar pessoas, tudo o que você pedir será feito. É isso que Jesus está falando. Porque o que ele está dizendo está relacionado à questão da figueira que secou. E a figueira aqui tem a ver com Israel. Que essas reflexões possam nos acompanhar nesse dia, nas nossas manhãs de despertamento para o novo dia e nas nossas noites de reflexões, quando temos que encarar mais um que vem pela frente. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé para a gente orar? À noite irei falar sobre tudo é questão de visão. Os irmãos que estão aqui, logicamente, estarão ouvindo em casa. Ouvindo não, participando em casa. Por enquanto. Por enquanto. Vamos orar?
Pai, obrigado pelo aquilo que o Senhor tem feito em nós nesse tempo. E o que mais o Senhor tem feito em nós nesse tempo é alinhar a nossa vida com o Senhor. Alinhar, ó Deus, a nossa vida com o Teu trono. E alinhar a nossa vida com um propósito que precisamos viver. Alinhar a nossa vida com uma visão que o Senhor nos deu. O que mais o Senhor tem feito em nossos dias é isso. E nós te louvamos essa manhã porque, mais uma vez, a Tua mão veio sobre nós, nos alinhando com o Teu propósito e com a visão que o Senhor nos deu para esse tempo. Nos abençoe no retorno à nossa casa, para o seio de nossa casa, de nossa família, para o almoço de comunhão da nossa família em casa, e com a expectativa de que tem mais do Senhor para as nossas vidas. Abençoa-nos no retorno agora para a nossa casa. Que Teu amor, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe até o arrebatamento. Amém e amém. Deus te abençoe.